terceiro tema ele ainda traz um pouquinho de reflexão. Aí eu acho que a gente vem uma experiência do Diego mais de mercado, não tão aplicável ao negócio. O Alisson pode falar um pouquinho mais sobre a visão de indústria nesse sentido. Mas o terceiro tema é como utilizar os benefícios de internet das coisas na indústria com segurança. E aí, embora a ênfase aí na indústria, a gente pode abrir aí um pouquinho isso sem nenhum tipo de problema. Em 2012, 2013, na Alemanha, surgiu um grupo de empresários e juntamente com o governo para discutir o futuro do país. E aí se chegaram em vários pontos da indústria, de transformação da indústria, uma indústria mais customizada. E aí se fala muito no que a gente chama de sistemas cyberfísicos, né, que tem capacidade de interconexão, gera uma quantidade gigantesca de eventos e por aí vai, onde você consegue, com base nas informações geradas por os dados gerados por esses sensores, você tem uma camada de análise que isso vai facilitar para que você tenha uma produção muito mais eficiente, uma produção mais customizada e por aí vai. O que é interessante, e aí que se surgiu a tal da indústria 4.0, que a gente chama de quarta revolução industrial, existe uma série de pilares associados à quarta revolução industrial e a tecnologia basicamente é o centro de tudo, né? Então a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de big data, a gente fala de uma série de coisas, inclusive a parte de segurança. Então, hoje a gente vê eletrodomésticos, uma série de pequenas coisas, vestíveis, pulseiras e uma série de coisas que têm uma capacidade, primeiro, de coletar informações, de transmitir informações, e isso é uma loucura. A gente vive uma inundação de dados, de informações, estão sendo cada vez mais trabalhados, cada vez mais vem se trabalhando nessas informações para realmente gerar conhecimento, seja para uma indústria, seja para um prestador de serviço e por aí vai. A gente tem internet das coisas, a gente tem internet de todas as coisas, que foi um termo colocado por uma multinacional, e existe também hoje a internet das coisas cognitivas, né, que é uma puxada principalmente da IBM com relação ao tema. O Gartner estimou aí até o final de 2017 em torno de 8,4 bilhões de coisas conectadas. E a estimativa para 2020 é que isso seja 50 bilhões. Então é uma loucura, são 50 bilhões de coisas gerando dados, gerando informações, e isso tem lados altamente positivos, mas, de novo, como tudo, gera uma série de desafios quando a gente fala de segurança da informação. O ponto de reflexão com relação à funcionalidade de interconexão e trazer, entre aspas, inteligência para alguns eletrodomésticos que, no final das contas, de inteligente não tem absolutamente nada, por enquanto, é que tudo isso, os fabricantes eles estão muito focados em funcionalidade, em vender recurso. Eu preciso vender isso para o mercado, etc. E muito pouco está se falando da segurança. Então a gente já teve uma série de problemas com eletrodomésticos conectados à internet, que já foram utilizados para ataques de negação de serviços distribuídos. A gente já teve eletrodomésticos, brinquedos que estavam sendo utilizados para espionagem e um universo totalmente maluco. Antes a gente conversava aqui no evento, até a gente não tem visto muita catástrofe física vindo do mundo virtual. Embora isso é uma coisa que a gente fale muito também, os ataques hoje eles são virtuais, mas as consequências são reais para as pessoas, são reais para as empresas e por aí vai. Então a gente já está num momento, numa movimentação que a gente fala de ransomware das coisas, né? Existe um conceito que se chama Jackware, que é uma coisa um pouquinho nova,
relativamente nova, mas ok, hoje você tem carro conectado à internet, que você, né, consegue ligar à distância, ele programar o ar-condicionado para uma determinada temperatura. Imagina você tomando um café da manhã, né? Opa, está muito quente, eu vou ligar lá o meu carro para ele colocar numa temperatura legal para quando eu for trabalhar tá agradável. E quando eu chegar no carro, eu disse assim, opa, me paga aí 3.000 bitcoins que eu libero o teu carro e você vai trabalhar. Né? Isso é uma provocação, embora já existam algumas, não casos, mas estudos com relação a isso. Então a gente vive, sem sombra de dúvidas, não somente sob a perspectiva da indústria, mas na parte de consumo, um desafio gigantesco com a questão de segurança. E pouco está se fazendo em termos de criar padrões globais que vão certificar, vão criar selos, ou seja lá o que for, para poder ter o mínimo de confiança com relação a esses dispositivos que são vendidos, que são usados, sejam sistemas cyberfísicos, que daí a gente entra mais na estrutura de indústria, ou sejam pulseirinhas ou camisetas que hoje têm sensores e geram dados e por aí vai. Mas beleza, é um caminho sem volta. A gente já tem evoluído para isso. Né? A parte de IoT ou automação de uma linha industrial mais inteligente, etc., não é necessariamente caro. Isso está sendo cada vez mais pulverizado, então está mais acessível. Essa foi uma premissa, inclusive, que surgiu na Alemanha para que isso não fosse consumido somente por grandes empresas, mas sim por médias e pequenas empresas também. No Brasil, a gente está, né, a passos relativamente lentos, mas a gente está sofrendo algumas transformações de indústria 4.0, mais falando na perspectiva de chão de fábrica mesmo, mas as empresas vivem um movimento relativamente gigante que a gente chama de transformação digital, né, onde você coloca a tecnologia como centro de absolutamente tudo. E aí é um baita de um problemão também, né, porque a gente está cada vez mais gerando informação dependente dessas informações, o que acaba nos expondo também se isso não for tratado de maneira segura. Mas voltando para a parte de internet das coisas, ou internet de todas as coisas, eu queria ouvir um pouquinho, aí é mais uma reflexão mesmo. Como que, e aí a gente pode começar com o Alisson, como que a Shu está enxergando isso, Alisson? A parte de IoT dentro da indústria ou fora da indústria para auxiliar algum processo no back-office mesmo do negócio? Como tu falou que no Brasil isso ainda caminha passos lentos, né? Na Shu não é diferente. Isso começou, acho que posso dizer até esse mês que começou a ter um trabalho intenso nessas demandas. Até é interessante a gente entrar nesse assunto, porque essa semana ainda veio uma demanda para mim, que a Shu ela tem umas máquinas que são, o Ricardo vai saber, IHM que chama, né? IHM. Perguntei para o Ricardo porque ele trabalha conosco lá na Shu. E eles querem, a Shu tem algumas máquinas, não sei exatamente a quantidade, mas são mais de 50 máquinas dessa, que eles querem, eles contrataram uma empresa que eles querem pôr essas máquinas na rede, que essas máquinas vão enviar um dado para a empresa e eles vão correlacionar isso e vai dizer tempo de parada de máquina, né, de uma forma mais rápida. Eles vieram ontem, eu acho que o início da semana passada, com essa demanda. Não, a gente precisa botar a máquina na rede, assim, aí tinha um fornecedor junto. Tem a rede XYZ aqui que já vi que está disponível, vamos conectar. Eu falei, não, calma, não é assim que funciona, né? Chegar e conectar, se conectar também não vai funcionar. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo, né? Então, como é um piloto nesse primeiro momento, vou citar esse exemplo porque é um exemplo bem real que vai de encontro ao que a gente está conversando. Eu sugeri para ele assim, na rede sem fio hoje, na Shu a gente tem algo relacionado aos switches de rede que a gente chama de policy. Então a gente consegue aplicar políticas diretamente lá na porta do switch lá e definir o que você pode acessar diretamente lá no switch, sem você chegar a um firewall ou um outro recurso depois do switch, lá na camada 2 já mesmo. Então o que acontece?
Ele, não, eu preciso testar agora. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, então vou te disponibilizar um 4G, que aí você conecta num 4G que levanta uma rede sem fio lá para você fazer o teste. E perguntei para ele se existia a possibilidade de usar a rede cabeada nisso. Ele falou, não, tem um adaptador e tal, então o que a gente vai fazer nesse caso? Essa máquina ela só vai acessar um endereço específico, vai fazer conexão no endereço e numa porta específica, onde ele vai enviar o dado para ele e ele vai tratar esse dado e depois mostrar para o pessoal. Então o que a gente... Nesse caso, um exemplo prático, eu vou criar uma política nesse switch dizendo que aquela máquina ela não pode acessar nada na rede interna, nada, ela só pode acessar externamente aquele IP naquela porta e mais nada. Então, assim, nesse caso, a gente vai tratar dessa forma. Porque são máquinas que não têm um sistema operacional, entendeu? Não tem como você pôr um antivírus, não tem como você pôr nada lá naquela máquina. É algo específico dela, é só uma interface entre a máquina e o homem mesmo, como é o próprio nome da máquina. Então você não consegue aplicar nada nesse sentido num caso desse, por exemplo, né? Então, assim, a solução que nós vamos usar nesse caso prático é isso. Se a gente vir para sair da indústria e vir para o mundo, tu citou um exemplo do carro e tal, a gente pode pensar, por exemplo, tu está em casa, a tua geladeira está ligada na mesma rede que está teu celular, que está teu notebook, seja lá o que for. Qual a variante mais vulnerável nisso tudo? O teu smartphone pode ter um antivírus, o teu notebook também pode ter um antivírus ou uma outra ferramenta, ou uma geladeira que tu não sabe o que vai ter ali para proteger disso, né? Então, assim, numa indústria, a gente vai tratar dessa forma, nesse caso que eu exemplifiquei aqui para vocês. Mas se a gente for para o cenário doméstico, hoje, citando o exemplo da geladeira que eu falei aqui, o que você vai fazer? Porque em casa você não vai pegar a geladeira, vou pôr numa outra rede, meu notebook eu vou deixar nessa rede aqui, vou isolar a geladeira lá. Dificilmente alguém vai fazer isso em casa, né? Na indústria, a gente está tratando dessa forma nesse exemplo que eu citei para vocês. Vai ter outras demandas, que aí são outras máquinas que têm outro sistema operacional, que você consegue intervir no sistema operacional, como Windows, enfim, e aí é mais fácil você intervir. Agora, nesses casos assim, a gente tratou dessa forma. Eu acho que, seguindo nessa linha, né, eu soube já de casos, por exemplo, de software rodando dentro de fogão, um pouco mais complexo, né? Um fogão alguém pode te matar, né? Mexendo num fogão. Eu soube, por exemplo, que eles desligaram o fogão não tem ligação com a parte de gás. Graças a Deus eles pensaram nisso, nesse caso que eu soube. Eles colocaram um software rodando dentro do fogão. Tinha lá um negocinho para conseguir configurar e coisa e tal. Indo um pouco mais para a nossa área, né, na área de fintech, é uma área que, quando a gente fala de internet das coisas, né, ela vem crescendo com uma força muito grande. E no Brasil também, tu pega, por exemplo, o Bitcoin, que agora virou uma febre aí, né, no Brasil, de uso de criptomoedas como o Bitcoin. E é engraçado porque aí não é a internet das coisas, né? Porque o Bitcoin justamente possibilita que eu te mande dinheiro não estando conectado a qualquer coisa. Eu te mando dinheiro através, até por contato peer-to-peer, é possível enviar dinheiro, né? Então, eu acho que na área de dinheiro, na área das fintechs, eu acho que vai caminhar mais rápido do que nas áreas até de produtivas como a de vocês. Essa parte da tecnologia no mundo real, lidando com a internet das coisas. Eu suponho, por exemplo, que logo você vai ter camisas que tem dinheiro dentro dela de uma maneira invisível. É difícil de roubar. Não faz isso, porque daí vai o negócio. Mas vai ser mais difícil roubar, eu digo por uma questão de segurança, né? É mais fácil te pedir a carteira do que te pedir as calças, né? Vai ter uma dificuldade, até tu tirar a calça, para o cara levar as calças vai demorar um pouco. Deixa Brasília saber disso. Mas, perdão a piada, mas o que eu quero dizer é que existe uma tendência, especialmente em países como o nosso, em que a segurança é um problema constante por todos os lados e que não existe solução para o problema de segurança, a gente vê um viés de fintech trazendo tecnologia. É muito fácil pressupor que a tecnologia e a segurança vão se juntar para resolver problemas do cotidiano, né? Como a gente vê, por exemplo, em países como a Venezuela, que o uso de Bitcoin praticamente superou a moeda nacional deles, porque lá a moeda deles não vale mais nada, o cara tem que ir com um caminhão de dinheiro para comprar um chocolate, né? E aí o Bitcoin resolveu.
Então eu acho que países como o nosso, que tem muito problema, especialmente na questão de segurança, para a parte de fintechs, traz uma possibilidade muito grande de uso da internet das coisas ligado a dinheiro, né? A gente percebe um monte de startups nascendo em volta disso, de transferência de dinheiro, de peer-to-peer, que eu consigo te enviar, então tem um monte de coisas acontecendo, né? Tem até casos bem esquisitos como o do PicPay. Não sei se vocês sabem que o PicPay foi usado, é um sistema de transferência de dinheiro pessoa a pessoa que o pessoal estava usando para fazer pirâmide no Brasil. Então, o Brasil tem essas coisas, Criativo. né? Tem essas criatividades. Mas eu acho que, na minha opinião, no meu setor, o que mais deve acontecer em volta de peer-to-peer, de internet das coisas, né? IoT, eu acho que vai ser nessa parte de segurança do dinheiro mesmo. Porque há uma tendência a se usar menos papel, menos espécie. Os bancos não querem que você use papel, eles querem que você use cartão. E eu acho que logo eles não vão querer que você use cartão. Logo eles vão querer que use dispositivos que sejam mais de difícil acesso e detecção. Por exemplo, o cara não consegue adivinhar se o dinheiro está na tua camisa, na calça, ou no sapato, ou no celular, ou no relógio, ou seja, qual for o dispositivo que tu carrega o dinheiro digital, né? Isso é um momento de segurança, de evolução. Eu acho que aí, na área de cobranças, é por aí que a gente vai. Mas na área mesmo do mundo real, a gente está bem atrasadinho. A gente tem algumas coisas que são um pouquinho impossíveis de materializar, né? Hoje a gente tem UTIs, aparelhos de UTI conectados em redes e podendo ser administrados de diversas maneiras remotamente. Espero que nunca seja internado numa UTI, especialmente uma dessas, mas assim, pelo amor de Deus, vai infartar, desconecta né? tudo. Vai infartar tudo. toda a área, vai infartar, né? Então, o que acontece? A gente está vivendo isso, e é um pouquinho na frente, o caso do Jackware também a parte da indústria, teve um caso faz acho que 1 ou 2 meses, isso não foi, até onde eu me recordo, não foi publicamente exposto, pelo menos no início não foi, uma petrolífera de algum país europeu, não recordo agora o país, também não lembro se isso foi aberto. Cafeteira? Ela teve um problema de ransomware, por conta, daí, beleza, toda a parte de gestão da petrolífera estava fora, aí eles restauravam o ambiente, estava fora, restauravam o ambiente, fora novamente, aí até que chegaram ao ponto que uma cafeteira, e é comum em alguns locais as cafeteiras terem um display que informam determinadas condições de tempo e algumas notícias e coisas do tipo. Perfeito. A conexão padrão para fazer a leitura disso é uma conexão wireless, totalmente desconectada da rede industrial. Beleza, só que um maldito de um ser humano foi fazer a manutenção nessa máquina e plugou o cabinho de rede. E, incrivelmente, a cafeteira, o que não é incomum, diga-se de passagem, rodava o Windows XP, né? E aí, uma beleza para a questão de WannaCry, etc, etc. Então, a reflexão com relação a isso é o seguinte: uma cafeteira parou uma petrolífera. É bizarro pensar esse tipo de coisa. A área da saúde é uma área que está evoluindo fortemente agora com relação ao que, puxado pela questão da Revolução Industrial, mas se tem um movimento de saúde 4.0 também. Quando a gente fala de saúde, o negócio fica mais tangível a criticidade disso, né? Então, esse exemplo da UTI, sim, já existem coisas associadas a isso que podem ser administradas remotamente, tem todos os critérios de segurança, como o caso que o Diego citou do fogão, totalmente desconectado da parte do gás em específico, mas mesmo assim, né, a gente não está pronto para consumir de forma tranquila um fogão que tem uma capacidade de conexão com a internet, mesmo sabendo que o fabricante disse que não tem conexão com a estrutura de gás. No mínimo, né, vai desmontar o fogão para ver se isso realmente é verdade, ou seja lá o que for. Então, a transformação com relação à internet das coisas, ela vai na indústria, ela vai
na área de fintech, vai na área da saúde, isso é uma coisa que vai simplesmente pegando o todo. A grande questão é como que a gente está se preparando para isso. Uma das premissas que são colocadas pelos fabricantes é de segurança embarcada. Né? Não, eu preciso transferir toda a parte de tecnologia de segurança para dentro do produto. Legal. Agora, a gente sabe que a maioria desses produtos eles têm uma capacidade muito limitada, especialmente sobre hardware. Então, tu vai precisar de uma tecnologia paralela, de uma infraestrutura paralela de segurança para poder utilizar isso de maneira segura. Então, essas questões fechadas, como o Alisson colocou, realmente não nos confortam no mercado, a menos que a gente simplesmente isole totalmente esse tipo de coisa. Quando a gente fala aí um pouquinho mais técnico, mesmo permitindo uma conexão para o mundo externo, a gente não pode esquecer de estruturas que a gente chama de connect back. Né? Você pode fazer essa conexão lá para fora, mas lá fora aquele ambiente pode ter sido comprometido e eu simplesmente devolvo e tenho controle do ambiente interno. Então, é um ponto, de qualquer maneira, reduz a chance daquele dispositivo fazer um estrago, mas não impede. Então, o nosso trabalho, na verdade, é sempre ir diminuindo. Eu preciso ir diminuindo os vetores até que a gente crie um ambiente maximamente seguro, tendo a premissa de que não existe ambiente 100% seguro. Por que fiz essa manobra toda? E é um dado importante para trazer para vocês, falando de prevenção, e a gente está falando muito de prevenção aqui, o Gartner, eu acho que foi no início do ano, ele colocou um dado que é bastante interessante. Ele disse que até 2025, não recordo agora a data exata, prevenção, sob uma perspectiva de segurança da informação, vai ser inútil. Por que vai ser inútil? Porque as maiores empresas, as agências de inteligência de governos, com as maiores tecnologias disponíveis, têm incidentes de segurança. Por que você não vai ter? E aí o que eles colocam como grande saída disso? A capacidade das empresas de detectarem que foram comprometidas e a capacidade de recuperação. A prevenção ela é importante? Ela vai continuar sendo um fator importante? Mas foca em tecnologias de detecção de intrusão, ou seja lá o que for, e estruturas que, depois de detectado, coloquem o ambiente em produção ou limpo o mais rapidamente possível. Então, é um dado extremamente interessante, ele ainda tem um caminho longo de amadurecimento com relação a isso, mas quando a gente está falando de prevenção, a gente tem que ter em mente que o mercado está mudando com relação a isso também. Tá? Então, eu só queria fazer esses aditivos antes de a gente abrir para perguntas. Essa parte de IoT era mais reflexiva mesmo, apareceu bastante nas perguntas, por isso que a gente trouxe essa temática, mas eu acho que tá bacana. A gente abre para 2 perguntas, não sei quem gostaria de fazer uma pergunta. Tati aqui, 2. É mais para o Alisson, né, que a gente trabalha na indústria, sobre a questão da 4.0 na empresa, que a gente está começando a aparecer algumas coisas no projeto. O que você acha que é de grande importância a TI estar participando desde o começo e sabendo de como é que vai funcionar toda essa parte, para que você que é da segurança possa trabalhar nessa questão que é principal para nós, né, que é a segurança da informação dentro da empresa? Com certeza. Até porque senão sabe que não vai rodar, né? Não, mas assim, a gente estava brincando isso agora. Até a pergunta que ele fez, a gente tem um analista na Chus que está tocando esse projeto que eu mencionei antes, né? Então ele está levantando várias demandas, e só que ele acabou não me chamando para participar ainda. Então a gente vai no encontro daquilo assim. O IoT ele está brilhando o olho de todo mundo. Vi uma reportagem de uma empresa que fabrica material esportivo que o intuito dela é botar um sensor nos tênis, quando vender esse tênis e esse sensor se comunicar na nuvem ou com o servidor deles, para quando o tênis estiver próximo do seu fim, vai mandar um e-mail para o cara, seu tênis está velho, vai lá na loja lá e vamos
comprar um tênis novo, entendeu? Então, assim, tá todo mundo usando isso muito como uma forma de... Isso brilhou o olho de todo mundo, porque isso vai aumentar o faturamento e deve aumentar. Só que a gente entra nesse ponto. Na Shoes, por exemplo, começaram a tratar esse tema, mas até o momento não foi acionado, exceto nessa máquina, que foi uma outra pessoa que já me chamou. Então, a gente tem, digamos que, 2 frentes já trabalhando. E aí a gente vai acontecer o quê? A segurança vai ficar em segundo plano, né? Vai ser barrado só quando vir para colocar em produção, que aí vai passar por uma validação e aí vai acontecer o quê? Não, do jeito que está não vai rodar. É por isso que eu brinquei com ele, né? Se não falar comigo, na hora não vai rodar, porque não vai entrar mesmo. Se não for de uma forma que seja segura, vai acabar não entrando. Só que o que tu falou realmente é importante. A gente tem que participar disso do início ao fim, assim como de todo o processo que envolve qualquer recurso de tecnologia dentro da empresa. Porque é a gente que vai prover o recurso. Como é que você vai colocar uma máquina dessa para comunicar com a internet sem falar conosco? Você não vai conseguir, né? Você vai deixar para fazer isso quando tiver com a máquina lá para conectar o cabo de rede? Não, então, com certeza, a gente tem que participar sim desde o início do projeto, até para que a gente possa planejar a instalação disso de uma forma que seja segura para a empresa e para que o equipamento funcione. Só adicionando rapidamente sobre isso, falta muito conhecimento, muita conscientização do coletivo com relação a isso. É evidente que quando você está pensando num projeto desse tipo, quais são as partes interessadas, quais são os setores impactados, eu preciso trazer todo mundo para a mesa e conversar, e a gente vai avaliar, inclusive, antes de iniciar o projeto, se ele tem viabilidade sob uma perspectiva de segurança de ser executado. Infelizmente, tem muito projeto que ele inicia sem qualquer tipo de consulta, ou seja lá o que for, se gasta dinheiro, tempo das pessoas e depois o negócio não vai para frente porque não passa ou por uma viabilidade tecnológica, de segurança, ou seja lá o que for. Isso é amadurecimento do negócio, né? E infelizmente isso acontece aos montes, mas só um adendo. Diego, não sei se... Não era... Desculpa, eu estou atropelando. Era uma pergunta bem direcionada para o Alisson, desculpa. Vamos lá, tem uma outra pergunta ali. Alô? Na verdade, é mais uma... Eu queria entender um pouco a opinião de vocês três, né, em relação a essa questão da internet das coisas, né? A gente até conversava agora no intervalo. O usuário final, principalmente aquele que não tem muito contato com TI, né, me dá a impressão que ele tem um certo receio quando a gente fala em dispositivos, principalmente dispositivos que lidam com a questão de segurança financeira e segurança física mesmo, né? Você falava agora há pouco do carro, né? Então, eu percebo muito que antes do cara adotar uma nova tecnologia de pagamento, né, ele quer ter certeza que aquilo realmente funciona, né? Antes dele adotar uma tecnologia que envolva uma segurança dele dentro de um carro, ele quer ter certeza que aquilo realmente não vai prejudicar ele, né? Então, assim, eu ainda tenho essa impressão de que o usuário final, ele tem muito receio de novas tecnologias, né? E aí você acaba realmente, quando envolve alguma coisa com uma tecnologia que necessita de um cuidado especial, acaba caindo realmente em empresas de tecnologia que se preocupam muito com essa segurança, né? A gente tem o exemplo da Tesla, né? É um carro extremamente tecnológico e quantas vezes ele foi testado antes de realmente ser vendido para o mercado, né? Assim como novos sistemas de tecnologia para pagamentos, né? Então, eu queria entender um pouquinho a opinião de vocês em relação às pessoas, realmente o usuário final, embora seja uma tendência, né, a internet das coisas, mas ele tem bastante resistência em relação a isso. Eu queria entender um pouquinho de vocês, o que vocês pensam em relação a essa situação, né, de quando é que isso vai chegar realmente de forma que o usuário ele tenha segurança, né, e se realmente vai chegar a esse ponto do usuário ter essa segurança para usar essas tecnologias. Só deixa antes de passar a palavra para vocês, vou dar uma de metido aqui, vocês são os convidados e eu estou atropelando aqui, mas tem um dado importante que você colocou, que é o seguinte: quando a energia elétrica foi inventada nos Estados Unidos, na década de 30, levou 46 anos para 25% da população americana adotar energia elétrica. Quando a gente vem, ao longo do tempo, as inovações, etc. e tal, a televisão, se eu não me engano, foram 20 e poucos anos, o telefone celular 12 ou 13 anos, a internet 7 anos. O que eu quero dizer com isso? Está diminuindo o tempo de aceitação da inovação. Então, tem resistência? Tem. Só que
essas coisas elas vão acontecer cada vez mais num curto espaço de tempo. E aí, apimentando um pouquinho essa tua pergunta, nós estamos preparados para isso? A tecnologia está realmente pronta, madura para isso? Acho que o Diego pode falar um pouquinho de early adopters e coisas do tipo, que são um papel fundamental no desenvolvimento e amadurecimento de uma tecnologia inicial. Mas, enfim, é uma reflexão muito interessante. Vamos ver lá. Muito boa pergunta, bom tema colocado, né? Quando a gente começou o ASIS, eu tenho um sócio, CTO da empresa, que é bem paranoico, como eu também sou. Mas ele é mais, assim, né? E ele dizia assim, cara, ninguém vai usar o ASIS. Eu não acredito que alguém vai usar o ASIS. Aí eu perguntei para ele, cara, por que não acredito? Cara, quem vai ser o maluco que vai num site da internet, vai gerar boleto, vai cobrar o cliente dele, que vai pagar para esse site, que esse site ninguém conhece, nenhum banco, ninguém no mundo ouviu falar dessa porcaria desse site, que tem um nome esquisito chamado ASIS. Quem vai ser o louco que vai lá e vai gerar cobrança para o cliente dele, o cara vai pagar, ele não tem a menor ideia de quem está recebendo esse dinheiro. Aí eu disse para ele, cara, o Brasil é grande. Vamos testar. Pois bem, hoje a gente está com quase 5 mil clientes e nós crescemos assim, né? Aí tu vai dizer o seguinte, mas esses clientes não são pessoas simples, provavelmente são pessoas mais informatizadas, são pessoas que são mais early adopters, como são tidos, né? As pessoas estão mais acostumadas a experienciar nova tecnologia. Pasmem, a metade dos meus clientes são pessoa física, ele não tem nenhum CNPJ, ele tem negócio. A gente tem idoso, tem todo tipo de cliente que tu pode imaginar. E a descoberta que a gente teve é que o brasileiro, especialmente o brasileiro simples, depois que ele conheceu o smartphone, que ele descobriu que ele aperta um botãozinho, instala uma coisa e a vida dele fica bem mais fácil, que ele entra no Google e procura uma receita com banana, porque a banana que ele tem para fazer, ele acha 10 tipos de receita maravilhosas, que ele consegue fazer cookies e o diabo a 4 em casa com a banana que ele tem, a farinha lá, baseado nisso que ele conseguiu encontrar. O Brasil ele teve uma inversão do que antes era medo de tecnologia. O brasileiro ele vem entrando para o inverso, ele vem para a hiperconfiança na tecnologia. E aí isso é perigoso quando a gente fala de segurança, né? Porque, por exemplo, assim como eu tenho um monte de clientes super simples, pessoas que às vezes são iletrados, que mal sabem escrever o nome delas direito, e está lá gerando boleto para o cliente dele porque ele foi no fornecedor que queria cobrar o cara disse, olha, essa pintura que tu fez aqui para a empresa, eu só vou pagar se tu mandar um boleto para mim. Aí o que ele faz? Ele vai no Google e escreve, gerar boleto, pum. Aí ele encontra eu em primeiro, porque eu pago essa AdWords bem bonitinho. Ele clica lá, ele entra, tem um botão bem grande escrito gerar boleto, ele põe o e-mail dele. Ele escreve o e-mail dele, que a filha dele criou para ele, e clica em gerar boleto. Ele segue, gera cobrança, cobra o cliente, a minha gerente de conta liga para ele e segue o fluxo. Por que eu estou contando essa história toda? Porque as pessoas simples hoje estão confiantes. Isso é uma doideira, porque quando tu pensa no Internet of Things, que essa questão de que as coisas vão ter risco cibernético alto, as pessoas estão 0% preparadas para isso, porque elas não estão preparadas para a segurança nem no mundo real. E só uma pergunta para ti, mas isso aconteceu comigo, tá? Quando eu trabalhava no e-commerce. Mesmo quando as pessoas entravam no site, eles me ligavam para saber se aquela empresa existia. Minha pergunta para você, não ligam para vocês, confirmando se a empresa é real, se ela quem liga. Tem realmente alguém lá dando esse suporte? Mas vamos pensar no exemplo que você acabou de dizer. Eu vou comprar de você, eu suspeito de você, eu ligo para você para perguntar se você é perigoso? Por incrível que pareça. Mas eu vou além, eles fazem. Esse porque é o ponto. A pessoa, às vezes, precisa ter necessidade de encontrar uma voz do outro lado. Eles fazem. O nosso atendimento é super humanizado justamente para ajudar a transmitir essa confiança das pessoas, né? A gente liga para todo mundo que se cadastra no sistema para conversar, para ajudar as pessoas. Tem todo um aparato tecnológico que ajuda eles a terem mais confiança. Mas mesmo assim, no início não tinha nada disso e convertia um monte de clientes mesmo assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a adoção, e esse número que tu trouxe de que a quantia, o tempo para a adoção de tecnologia vem diminuindo cada vez mais, eu acho que esse número ele não vai de 7 para 2, ele vai de 7 para uma semana. 7 anos para uma semana. Por que eu digo isso? Pela questão do acesso à informação. Como a informação trouxe uma facilidade gigantesca para você
pegar coisas novas e aprender coisas novas e usar o aplicativo novo, o joguinho novo que o vizinho está usando no celular. Chegou um ponto que a pessoa pensa, mais um. Eu estou instalando mais um aplicativo no meu celular. Eu estou usando mais um dispositivo que tem internet das coisas nele. Eu imagino que dentro de uns 5, 10 anos vai estar chovendo de aplicativo, de coisas, de internet das coisas embutida, e as pessoas não vão ter noção alguma do que estão fazendo com isso. É bem mais complexo, eu acho que é bem mais caótico do que parece, porque as pessoas não vão ter esse medo que a gente tem hoje. Elas não vão ter. E aí a gente pega uma juventude que essa sim é um pouco mais preparada. Eu tenho a impressão que os jovens estão um pouco mais ligados na questão de segurança, né? O que vai salvar é a juventude. Eu acho que vai estar um pouco mais preparada para isso. Mas as pessoas mais antigas, eu acho que é o contrário. Elas vão ser os menos desconfiados vão ser as pessoas mais antigas do que é hoje. Hoje os mais antigos é que ainda são os mais desconfiados, né? As pessoas mais velhas. Posso? Fica à vontade, a gente está com um tempinho estourado, mas a gente Não, dá um jeito. Vou falar rapidinho. Eu acho que as pessoas elas têm uma certa reticência à tecnologia até que elas percebam que aquilo vai facilitar a vida dela em algo. Não é... A gente está falando da internet das coisas, né? Vamos pegar, vou citar o exemplo da minha mãe. É uma pessoa que nunca usou smartphone, né? E quando apresentei para ela, que ela se ligou que era um WhatsApp, que ela viu o que podia fazer no WhatsApp, o que podia fazer no Facebook, ela ficou encantada com aquilo. Agora, tu imagina se um dia ela descobrir que ela pode ligar a geladeira na internet, ela lá do quarto dela, ela mandar a geladeira descongelar alguma coisa, ou mandar fazer alguma coisa. Então, assim, se aquilo facilitar, eu acho que as pessoas vão usar sem medo. Eu acho que o problema pode ser que aconteça depois, entendeu? A hora que acontece um exemplo negativo com um, com o outro, aí pode vir um receio. É aquela história, às vezes muita gente se preocupa com a segurança depois que acontece algo, né? Então, assim, eu não sei se hoje eu compraria um carro, se eu comprar um carro hoje, mas teu carro está conectado na internet, e tu vai andar com ele conectado na internet, eu certamente desativaria a internet do carro. Eu era um que desativaria certamente, entendeu? Então, assim, isso vai... Se facilitar a vida das pessoas, precisam fazer. Agora, alguns cuidados. Eu sou um que, como citei exemplo do carro, né, vai que alguém... A gente já viu exemplos de carros que já testaram, que invadiram e conseguiram parar um carro. Daqui a pouco tu tá andando numa BR em alta velocidade, alguém vai teu carro e manda parar teu carro do nada. E aí, como é que vai ser? Então, mas eu acho que até enquanto as pessoas percebem que facilita, elas usam sem medo. Até acontecer alguma coisa. Até acontecer alguma coisa. E esse é o principal medo dos fabricantes, né? Quando a tecnologia está começando a ser implantada e ter uma adesão e coisa do tipo, o maior risco que se tem é um incidente grave de segurança que simplesmente você joga o projeto, a credibilidade, de uma hora para outra, porque hoje a informação ela é global, né? Então é bem complexo, é um assunto que vai para um lado, vai para outro lado, não tem um ponto específico com relação a isso. Vale uma reflexão bastante ampla.